a espiritualidade emocionalmente saudável. Para a gente viver uma vida mais saudável, sabe aqueles dias que você levanta e não dá vontade de sair da cama? Você acha que é só com você? Acontece com todo mundo, mas todo mundo tem uns mais, outros menos. Às vezes você está se sentindo deprimido, se sentindo pouco amado. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitado aqui e ali. Então isso acontece muitas vezes. Acontece comigo. Às vezes eu preparo o estudo. Já aconteceu de eu preparar 4 horas, 5 horas de estudo. Aí chega domingo de manhã, eu e Johnny. E aí a gente estuda a Bíblia. E isso a gente fica desanimado. A gente às vezes prostra. Eu estou trabalhando aqui no meu trabalho, ninguém olha para mim. Então isso é, de certo ponto, não vou falar normal, mas isso acontece com a maioria das pessoas. Então, hoje nós vamos falar das muralhas, as coisas que nos impedem. Você começa a caminhar, já viu quando você vai... você está andando no meio do mato assim, aí de repente você está de cara com um córregozinho, aí você fica, opa, não dá para pular não, aí você vem aqui, dá uma afastada e vem correndo e pula. Por que muitas vezes a gente faz isso? Porque daqui, se eu pular não adianta, muitas vezes a gente precisa afastar e tomar impulso e pular. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente se depara com algo muito grande, algo que nós julgamos intransponíveis, sabe aquelas lutas que você fala assim, meu Deus, não vai acabar não? Já deu, Senhor. Aí, então muitas vezes nós precisamos retroceder para avançar. Antes de pular, a gente retrocede um pouco para ganhar força e vamos para frente. E a vida cristã, irmãos, a vida cristã é uma jornada. A sua vida é uma jornada. Deus chamou Abraão quando ele tinha 80 anos. Você imagina? 80 anos. A Milena está assim, daqui a 60 anos, Deus chamou Abraão, ele tinha 80 anos. É lógico que naquela época ele vivia um pouquinho mais, mas ele chamou Abraão com 80 anos, e Abraão esperou 25 anos para ele obter a resposta de Deus para a oração dele. Deus chamou Moisés com 80 anos. Olha que interessante. Moisés tinha 40 anos quando ele fugiu para o deserto, depois que ele matou um egípcio. Ele ficou 40 anos no deserto, morando lá com o sogro dele e a Zípora. E aí depois ele voltou, e Deus chama a Moisés quando ele tinha 80 anos, na sarça ardente lá, quando ele tinha 80 anos. E é interessante esse chamado de Deus. Deus chamou Davi, né? Davi tinha uns 15 anos aproximadamente, e Deus chama Davi e tira Davi lá da malhada, lá das ovelhas, e coloca Davi no lugar de honra. Então, Deus chama você, Deus te chamou um dia, e você começou uma jornada com Deus. Então, na jornada, fatores externos produzem internamente as barreiras que nos paralisam. O que são esses fatores externos? Briga, confusão em casa, às vezes você é demitido, não está querendo, às vezes você estava gostando do emprego, de repente você é demitido. Então, tem certas coisas que são barreiras que nos paralisam. O que mais pode ser? Um divórcio, um diagnóstico de uma doença grave, né? Nós estamos com várias pessoas que a gente conhece que tem diagnóstico de uma doença grave. Gente, isso desestrutura qualquer um. Isso é uma muralha, né? E eu fui até lá na casa da Cíntia, né? Não sei se vocês conheceram, ela esteve aqui no Encontro de Mulheres, né? No chá de mulheres. E a Cíntia, nós fomos visitá-la, ela é parente da Cristina. E nós fomos lá e tal, vamos orar com ela. Eu imaginei que eu vou chegar lá e nós vamos orar e vamos consolá-la, né? E a gente encontra uma pessoa alegre, está passando por quimioterapia, e a gente encontra uma mulher alegre, feliz, aconselhando a gente, e é interessante isso, que mesmo atravessando uma grande muralha, está feliz com Jesus, né?
uma perda de emprego, uma traição, a rebeldia de um filho. Irmãos, rebeldia de filho é uma das coisas que desestrutura qualquer família. Um filho que se rebela, um filho que não obedece. Então, são muralhas na sua vida que vão te trazendo, que vão te paralisando. Já percebeu que essas coisas, você está caminhando, de repente, pá, uma traição, né? Um acidente de carro, né? Lembra do Daniel, aquele acidente? Coisa mais horrível. Então, embora 2 dias depois eu cheguei na casa dele, achei que eu ia achar o Daniel lá todo enfaixado, deitado na cama, todo lá entrevado, e eu cheguei, bati a campainha. Quem vai abrir a campainha? Quem vai abrir o portão? O Daniel, com o braço enfaixado. Eu, Daniel, o que você está fazendo aqui? Não, está tudo bem. Tá. Aí nós fomos lá orando por ele. Então, irmãos, são coisas que vão trazendo paralisações na nossa vida, né? A incapacidade de engravidar. Muita gente quer engravidar, mas não consegue, fica tentando. Aí eu fico pensando, Jorge, tem tanta gente que tem filho toda hora e tal, é fácil engravidar, mas tem gente que tem dificuldade de engravidar, né? Muitas vezes as pessoas têm o desejo de se casar e não se casam, aí paralisa. A perda de um ente querido, irmãos, isso aí é um negócio tribulacional. Você perder algum parente, algum ente, alguém da família querido, isso te paralisa, né? Nós estamos falando sobre tribulações, estamos falando de muralhas, coisas que paralisam a nossa vida. Todas as pessoas, né, que se dizem ateus possuem dentro de si uma muralha não transposta, uma revolta de coração. Todas as pessoas, irmãos, que falam assim, eu sou ateu, pode olhar alguma coisa grave na sua vida, uma revolta contra Deus. Assim, a primeira coisa que a pessoa, por exemplo, o pai vai embora, aí fica revoltado contra Deus. A mãe vai embora, o pai fica revoltado contra Deus. Tudo é Deus, tudo é culpa de Deus. E aí, toda pessoa que você fala assim, esse declara ateu, pode olhar, ele tem algo no seu coração, uma revolta, de uma perda significativa, e aí coloca a culpa em Deus. E muitas pessoas ficam paralisadas ao pé da muralha e não crescem espiritualmente. Então, a gente está caminhando, está tudo beleza, e de repente pinta uma muralha. E aí, muitas vezes a gente para e fica olhando a muralha, não tem como dar volta, não tem como ir para lá, fica parado. E aí não cresce espiritualmente. Irmão, vocês estão entendendo, né? Não estou falando de muro, não, é muralhas, coisas que te impedem de seguir em frente, né? O autor, né, o Peter Escaseiro, desse livro, né, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Por que espiritualidade emocionalmente saudável? Mais uma vez, a gente precisa ter emoções saudáveis. As emoções nos levam para lá e para cá. Hoje eu não estou afim de ir na igreja porque eu estou mal. Aí você fica deitado na cama. Hoje eu não vou trabalhar porque eu estou mal. Hoje eu vou trabalhar porque eu estou bem. Hoje eu vou na escola porque eu estou bem. E hoje eu não vou porque eu estou mal. Então as suas emoções, elas controlam você. Não, pastor, eu controlo minhas emoções. Será? Tem vezes que, se você tem um companheiro, um amigo, um irmão que está na sua casa, aí fala, não, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos para lá, vamos para cá, e às vezes alguém nos dá a mão para nos impulsionar, mas muitas vezes a gente não tem essa pessoa, e a gente fica olhando. Então esse autor, ele diz em seu livro que uma sucessão de eventos se acumularam e se tornaram uma grande muralha. Talvez você, se você voltar um pouquinho aí, voltar ao filme, você vai perceber que uma sucessão de coisas que foram acontecendo com você, isso se tornaram assim, um gigante, uma grande muralha que você fala assim, não, como que eu vou atravessar isso? E esse autor do livro, ele teve um sentimento de traição. Ele dirigia duas igrejas assim, duas congregações no mesmo lugar. De manhã era uma congregação só de língua espanhola, e à noite era língua inglesa. Ele mora nos Estados Unidos. Irmãos, lá é muito comum, tem muitos estrangeiros, tem muitos cubanos, brasileiros, mexicanos, mas é muito mesmo. Aqui de vez em quando, às vezes você vê um venezuelano, já vi um aqui,
Depois, lá em Belo Horizonte tem muitos venezuelanos, mas lá nos Estados Unidos tem muitos imigrantes. Então, se você abrir uma igreja para hispanos, né, em língua espanhola, você vai ter muitas pessoas lá. E ele tinha essa de língua espanhola, e de repente, um dos membros lá arrebanha uma turma de 200 membros e sai da igreja. E esse cara fica revoltado, ele fala: não, eu dou sangue para esse pessoal, eu dou sangue para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu preparo isso tudo, e vou visito e tal. E de repente vem esse cara e rouba 200 membros. Esse pastor ficou com aquele sentimento de traição. Sabe aquele sentimento? Quando você está na empresa, aí você está ali ajudando, ensinando, aí de repente o cara dá um passo, passa a perna em você e toma uma promoção que você estava esperando ali há muito tempo. Então é aquele sentimento de traição, sabe? Não, trabalhei tanto por isso, e de repente o cara vai lá e me passa. E aí de repente ele começou a perder a motivação das coisas para a igreja, ele começou a perder a motivação do ministério, e ele entrou numa crise de depressão, e para completar, uma crise conjugal. E aí a mulher dele chegou e falou assim: estou saindo da igreja. Ele falou: mas a igreja, nós dois somos pastores. Não, eu estou saindo da igreja, eu e meus filhos, nós vamos para outra igreja. E foram. E a mulher dele foi para outra igreja. E ele ficou lá sozinho, pastoreando as duas igrejas. E ele teve que sentar e descobrir o que ocasionou aquele turbilhão de coisas, porque ali tinha muitas coisas que Deus estava querendo tratar com ele. E muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Às vezes Deus está querendo tratar, vou pegar um lá de trás, por exemplo, Deus está querendo tratar com o Nilson. Não, Nilson não, o Cauã. Deus está querendo tratar com o Cauã de alguma coisa que ele precisa aprender e tal. Aí Deus leva ele para uma situação assim de não ter dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada, e aí até parece, né, Cauã? Mas aí de repente o Cauã, ele tem umas contas para pagar e tal, mas aí Deus fala assim: olha, eu vou te levar para um caminho, eu vou te ensinar sobre dinheiro. Aí a Milena fala assim: tadinho do Cauã. Aí a Milena vai lá e ajuda o Cauãzinho. Você precisa de quanto? 500? Eu te dou 500. E aí o que acontece? Deus está tratando com ele e a Milena interferindo no tratamento. Irmãos, acontece direto comigo. Às vezes, uma vez a gente estava, a Cláudia estava resolvendo uma situação, e de repente uma pessoa pediu uma ajuda para ir na justiça lá resolver um negócio, e aí a Cláudia teve veio uma voz na cabeça dela e falou assim: não ajude o amigo. Aí ela ficou, tal. E Deus estava tratando com aquela pessoa e a gente atrapalhando. Então, muitas muralhas que acontecem na vida da gente são instrumentos que Deus usa para tratar conosco, né? E aí, com esse pastor, era isso, um conjunto de coisas, né? Uma traição, o negócio da igreja, ficou desanimado, e aí ele descobre como a sua família de origem estava impactando a sua vida. É o que a gente está falando direto aqui, irmãos. Como a sua família de origem impacta a sua vida hoje. Você já deve ter pensado assim: olha, o que a minha família tem a ver com a minha história hoje? Tem tudo, irmãos. Tudo que você aprendeu desde criança, tudo que você aprendeu de bom ou de ruim, influenciam as suas decisões hoje. Então, por exemplo, eu tive uma criação com poucos recursos. Então, o recurso que chega na minha mão, eu não vou gastando. Eu fico assim: não, eu tenho que guardar porque pode precisar. Então, a criação que eu tive, por exemplo, se você passou fome na sua infância, você não suporta ver comida sendo jogada fora. Quem tem essa percepção? Porque você fica assim: eu não tive tanta fartura, então eu não suporto. Gente, às vezes a gente vai aqui, mas não é comigo assim, eu não gosto, mas eu vejo, às vezes a pessoa serve um prato, de 1 quilômetro de altura, e aí come as 2 colheradas e deixa, e muitas vezes nem joga no lixo, deixa ali. Isso me incomoda,
e incomoda pessoas. Então, você está vendo que coisas da sua infância, da sua criação, vão interferir nas suas reações, e interferem mesmo que você não perceba. O negócio está aqui, ó, sua família, seu pai, sua mãe, né? Você vai para sua casa, seu pai, sua mãe estão ali com você, e aí fala, não faça isso não, faça aquilo não. Já casou, mas muitas vezes a gente repete coisas que nossos pais nos ensinaram. Então, esse cara, ele estava pensando assim, gente, e ele foi percebendo que ele estava tratando a mulher dele igual o pai tratava a mãe dele. E você vai perceber também, se você começar a perceber, que você vai tratar a sua esposa da mesma maneira que você você via seu pai fazer com sua mãe. Às vezes você via seu pai tratando ela bem, trazendo uma rosa, tal, aí você vai fazer a mesma coisa. Gente, eu vejo meus filhos copiando tudo que eu fiz, as viagens, a surpresa. Às vezes teve uma vez que a gente fez um aniversário no parque municipal, não, no zoológico, e aí a gente fez várias surpresas. A gente fez uns negócios de tiro ao alvo, eles atiravam, ganhavam prêmio, caça ao tesouro. Tudo isso ficou na cabeça dele. Ele tinha 4 anos. Essa sensação agradável de estar ali fazendo aniversário, no zoológico e tal, e o negócio ficou até bem barato para nós, né? Não pagamos nada, mas aquilo ficou na cabeça dele. As viagens que a gente fez, eu vejo o meu filho, toda hora, os meus filhos fazendo as mesmas coisas que a gente fez, tanto de bom quanto de ruim. Então a gente copia, você está copiando, você nem está percebendo, mas você está copiando. Então, cuidado com a criação que você teve. E aí você vai falar assim, ó, eu não, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, eu não vou fazer isso não. Ó, meu pai e tal. E a gente precisa tomar cuidado. E aí na hora que ele descobriu isso, que ele estava tratando a mulher mal, estava tratando os filhos mal, porque ele viu o pai fazendo isso. Então a mulher dele falou assim, ó, você na igreja é um e aqui em casa é outro. E aí ele começou ele decidiu mudar. Irmãos, as vitórias, elas vêm por 2 coisas: a ação de Deus na sua vida, porque você tem o Espírito Santo, e a sua ação em relação ao problema. Outras pessoas tiveram as suas muralhas. Gente, Abraão, com 25 anos, ele esperou, com 80 anos, ele ficou 25 anos esperando para o filho dele nascer. 25, irmãos. 25. Gente, se vocês quiserem ligar o ventilador, não, aquele lá não tem jeito não. Então, ele ficou 25 anos esperando. Quando chegou o filho, aí Deus chega e fala assim, me dá o filho. E Abraão ficou meio sem entender, mas Abraão creu. Abraão falou assim, olha, meu filho, Deus está pedindo, mas se Deus vai dar a minha geração por causa desse filho que Deus já falou, então eu vou matar ele, vou sacrificá-lo, mas Deus vai ressuscitá-lo. Isso está na cabeça de Abraão. Então, aí Abraão subiu, tal, aquela história toda que você já conhece. E Abraão, Deus pediu Isaac, e ele, na hora que ele foi matar Isaac, aí o anjo mandou, falou, não, para parar, agora eu já sei que você me serve, e não precisa sacrificar Isaac, porque, olha só, por que Deus pediu o seu filho a Isaac? Porque um dia ele ia entregar seu filho, e aí ele manda um cordeiro. Olha só como é que a Bíblia é toda interligada, irmãos. Ele manda um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Está vendo? O cordeiro morreu no lugar de Isaac. Isaac não precisou ser sacrificado. Moisés, Jacó, Elias, o apóstolo Paulo, todos tiveram as suas muralhas. E muitas coisas em sua alma podem estar atrapalhando o seu viver. Quem já ouviu falar nos legendários aqui? Legendários, alguém já ouviu mais? Legendários é uma turma de homens e está recebendo muita pancada aí, porque eles é caro para participar, é caro, é mais de R$1.000 para participar, são 3 dias, mas assim, é caro porque tem que ser mesmo, tem que levar, vai para o meio do mato, leva, às vezes vai gente de mais idade e leva helicóptero,
para poder, se alguém passar mal, ambulância, médico, farmacêutico. Então leva um tanto de coisa, então fica caro mesmo. E aí o que acontece? Aí eles levam esse pessoal, levam assim 200 homens para escalar a montanha, mas não é teste de sobrevivência não, mas é um teste onde você vai ser confrontado com os seus limites. Então eles andam muito, atravessam rios, molha tudo, fica tudo molhado, aí tem que dormir, às vezes está chovendo, frio, então leva agasalho. Então ali no ambiente de extrema exigência, os caras ficam exauridos, as forças dos caras ficam fracas, eles ficam esgotados, e ali vem palavra, vem ministração, e ali os caras estão esgotados fisicamente e mentalmente, e aquele ambiente é um ambiente de provação. Já viu quando você está na provação, que você está esgotado espiritualmente, você está esgotado mentalmente, e ali você abre um espaço para Deus atuar na sua vida. Então eles fizeram fabricaram uma provação para que os homens pudessem entender o que é hombridade, o que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser marido. E eles vão ministrando, você vê eu nunca fui, mas eu até ia no início do ano, mas meus filhos já foram, e eles falam: pai, aquele monte de homem chorando, aquele monte de homem marmanjo, tudo sujo, chorando, sendo impactados pelo poder de Deus. Mas é porque, devido à pressão do momento, né, no contexto daquela montanha, aquele ambiente permite que eles sejam tratados. Então Deus às vezes produz na sua vida uma provação, uma montanha tão grande, para poder te testar, para que você possa aprender. Irmãos, o ambiente de provação, ele é um ambiente de aprendizado. A gente tem que entender isso. Pastor, não estou aguentando mais, o mundo está caindo na minha cabeça, está acontecendo isso, mas esse é um momento de aprendizado. Então, será que estamos presos à muralha? Irmãos, hoje nós vamos só dar uma introdução nesse assunto, que é muita coisa. Será que você está preso em alguma muralha? Feche seus olhos aí, feche seus olhos. Pensa assim, pense em algumas muralhas que você passou recentemente, em algumas provações extremas que você passou recentemente. Pensa se você está preso nela. Será que você conseguiu transpor essa muralha? Será que esse aperto que você passou, às vezes um aperto financeiro, às vezes uma doença de um parente, uma doença de você mesmo. Então, que muitas vezes Deus coloca muralhas na nossa frente para nos treinar. Então, pensa se você resolveu. Pensa uma muralha só, grande, que você passou, você resolveu. Tá tudo tranquilo com essa muralha? Você está livre dela? Porque muitas vezes a gente transpõe a muralha, mas a gente fica preso nela. A gente fica lá assim: mas aquela pessoa que me roubou, eu já estou bem, mas ele me roubou, e aí você fica pensando toda hora no roubo, na traição, em alguma coisa que você perdeu nessa muralha, né? Então nós precisamos entender que Deus, Ele coloca as muralhas para nos treinar. Muitas pessoas, pode continuar de olhos fechados, algumas pessoas não conseguem seguir em frente, porque está preso à muralha. Algo do passado se estabeleceu, já passou, mas parece que está preso em você. Amém? Olha para mim agora. Muitas vezes, irmãos, às vezes é o seguinte, muitas vezes nós não nos perdoamos. Por exemplo, uma pessoa, ele chega e dá um desfalque numa empresa, de um amigo. Já aconteceu isso várias vezes. A pessoa deu um desfalque e ela vai lá, depois ela pede perdão, devolve o dinheiro, e aí a gente fala assim: mas você já pediu perdão? Já. A pessoa já perdoou? Tá, tudo bem. Então, muitas vezes a pessoa perdoou,
mas ele não se perdoou. Você, como é que pode eu ter feito isso com essa pessoa? A pessoa está aqui comigo, me ajudou, me pôs na frente, e agora eu vou lá e dou e retiro um dinheiro, dou um desfalque na empresa. Então aí a própria pessoa fala assim: não é possível ter feito isso. E aí ele não se perdoa. E muitas vezes a gente não prossegue por falta de perdão de si mesmo. Feche seus olhos mais uma vez. Tem alguma coisa aí que você precisa perdoar a você mesmo? Você fala assim: não, isso aí eu não devia ter feito. Então, eu já pedi perdão, já está tudo resolvido, mas será que eu me perdoei? Irmão, isso é orgulho. Se você não se perdoou, agora você vai se perdoar, vai liberar perdão para você mesmo, que isso está te atrapalhando a seguir em frente. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos o perdão e nós repreendemos todo espírito de rebelião, todo espírito imundo que está travando a vida desse irmão, dessa irmã, que precisa liberar perdão para ela mesma. Em nome de Jesus, que esse perdão seja liberado agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Filipenses 4, de 11 a 13 diz isso: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, o apóstolo Paulo é um cara que pode falar isso assim, sem sombra de dúvidas. O cara, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente fala assim: irmão, você vai viajar conosco na praia? Amém, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou poder, em nome de Jesus eu vou lá. Aí você fala: irmão, você vai conseguir passar no vestibular? Sim, tudo posso naquele que me fortalece. Tem nada a ver com esse versículo, nada a ver. Paulo está falando: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso estar humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, fartura, fome, abundância e escassez. É disso aí que ele está falando, que eu posso essas coisas, tanto, né? Ele falou assim: eu aprendi a viver contente. Irmãos, será que a gente vive contente em toda situação? Não é fácil não, irmãos, não é fácil não. Alguém, você está doente, está com dor de cabeça, você está aqui precisando ir no médico, você está precisando o dinheiro está faltando, às vezes o gás acaba em cima da hora. Não é fácil, mas Paulo fala: eu aprendi, olha só, por causa da pobreza, porque eu aprendi. Ele não era feliz não, ele aprendeu. Então isso é um aprendizado. É todas as vezes que você estiver em situação de reclamar, de falar com Deus: Senhor, não estou aguentando mais, você aprenda a viver contente em toda situação. Irmãos, a nossa vida aqui é curta. Nós daqui a pouco, dentro em breve, nós já estaremos para sempre com o Senhor Jesus, e lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá traições, não haverá roubos em dificuldades, porque nós viveremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, a vida cristã é uma jornada, e muitas vezes nós estamos presos na muralha. Muitas vezes, irmãos, igual ele usa o autor, ele usa uma ilustração. Quando você vai pescar uma piranha, aí você usa uma isca de coração, né? Certo? Dona Maria Antônia sabe, né? Coração. Estou perguntando para os pescadores lá atrás, né? Então aí o que acontece? Você vai pescar de vara, você fica lá, vai para o meio da represa e fica lá pescando. Então a pesca, quando você pesca de vara, é uma coisa. Agora, quando você tem uma tarrafa, eu nunca usei uma tarrafa, mas a tarrafa você joga assim e você pesca tudo que está passando ali na hora. Então muitas vezes a gente julga as pessoas, igual quando você está jogando a tarrafa. Vou jogar uma tarrafa,
Pegou todo mundo aqui. Aí você julga todo mundo de uma vez, de acordo com a sua experiência de vida. Então, a gente julga com a nossa régua, com os nossos padrões. Já falei sobre isso. A gente tem a nossa régua. Você teve a sua infância, você teve a sua criação. Então, você julga as pessoas com base em toda a sua experiência de vida. E a gente pega a tarrafa e joga para todo mundo, e o que vier você já vai julgando. Você fez isso, você fez aquilo, e eu não gosto disso, não gosto daquilo. E a gente julga todos os que não se encaixam nos nossos padrões, que firmamos por situações que nos moldaram. São sinais, vou te mostrar agora, sinais de que talvez estejamos presos em alguma muralha, em algum fato que vivemos, até transpormos, mas esse fato nos segura, nos prende e nos impede de avançar. Irmãos, se tem alguma muralha que você está passando no momento, ou você passou, mas ainda tem coisa que você não conseguiu transpor a muralha, nós vamos ver algumas coisas que fazem com que a gente fique preso em algumas coisas. Então, se você está sentindo às vezes trevas, fraqueza, sensação de fracasso, desânimo da vida cristã, irmãos, isso todo ano bate um desânimo, e aí no início do ano bate aquele desânimo, de novo, vamos começar um novo ano, sensação de que Deus não te ouve. Muitas vezes a gente fica assim, não, estou orando, nada acontece, sensação de que essa cegueira, porque quando você acha que Deus não está te ouvindo, você fica com os olhos travados e você não consegue ver o que Deus está fazendo. Eu estou falando direto, irmãos. Deus está fazendo muita coisa, Deus está fazendo milagres. Não sei se você está vendo, às vezes você vem num culto, não vem no outro, e aí quantos milagres Deus está fazendo, quantas obras maravilhosas Deus está fazendo. Culto de domingo foi uma bênção, né? Louvor, a palavra. Então muitas vezes a gente não está vendo o que Deus está fazendo, porque nós muitas vezes estamos presos em muralhas, nós estamos às vezes com dúvidas. Será que é Deus mesmo? Será que Deus curou mesmo? Será que não? Então, essa sensação, muitas vezes você não consegue viver e não consegue ter a alegria da salvação. Davi, quando pecou e teve aquela lambança que ele fez, ele falou assim: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é salvo, a gente começa a vida cristã, que beleza, vamos orar, vamos fazer o discipulado, vamos para lá, vamos evangelizar, mas de repente a gente perde essa alegria, perde esse primeiro amor, por causa, às vezes, o pecado vai entrando, o desânimo vai entrando, e aí você vai se decepcionando também com pessoas, e aí aquela tristeza, aí você fala: Senhor, restitui a alegria da salvação. Eu preciso da alegria de novo, de ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E então eu quero falar de algumas imperfeições espirituais que precisamos aniquilar na nossa vida, para a gente poder também ultrapassar as barreiras, as muralhas que a gente lembra. Quando a gente fala em muralhas, você lembra de Jericó, né? Jericó, o povo saiu do deserto, saiu para poder ir para a terra prometida, e de cara já encontra uma muralha grande para poder vencer. Então a primeira coisa é o orgulho, é a arrogância. Muitas vezes a gente se acha bom demais, a gente se acha tal, né? Eu sou bom, eu sou isso, aquilo, eu sou bom na cozinha, eu sou o melhor da cozinha, eu sou o melhor daqui do louvor, eu sou o melhor que faz o café mais gostoso ali de trás, lá da cozinha, eu sou bom nisso. E muitas vezes esse orgulho nos faz afastar de Deus e nos faz ficar presos nas muralhas. A cobiça é aquele descontentamento que a gente tem com aquilo que Deus lhe deu. Por exemplo, Deus te deu uma esposa, Deus te deu uma casa, Deus te deu filhos, e aí muitas vezes a gente fica descontente com as coisas que Deus te deu. Às vezes Deus te deu um trabalho e você está ali reclamando: esse trabalho está ruim, e aí a cobiça é ficar descontente com aquilo que Deus lhe deu e você desejar aquilo que é do outro. Luxúria
mais prazer nas bênçãos de Deus que na presença de Deus. Irmãos, se você agora, hoje, não tem prazer em estar na presença de Deus, muitas vezes você vem na igreja, está aqui, beleza, vai embora para casa, mas se na sua casa você não tem prazer em estar sozinho com Deus, é um sinal de alerta, porque a gente tem que ter uma comunhão com Deus. Temos que ter um momento de comunhão com Deus. Não, eu oro quando eu estou andando. Não, é bom orar enquanto você está andando, está dirigindo, está passeando, mas é bom estar na presença de Deus. É você se deleitar ao ler um texto, ao ler um salmo, ao perceber que Deus está falando com você. A ira é a pouca paciência para esperar em Deus. Irai-vos e não pequeis, né? Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar o que Deus vai fazer na nossa vida. A gula, todo mundo já sabe o que é. Inveja. Sente-se infeliz quando o outro está bem. Fica sempre comparando. Às vezes o irmão tem inveja do outro. Não, o irmão foi classificado. O irmão recebeu agora vai cuidar do som da igreja, vai poder ficar lá na mesa de som. O irmão vai ficar no projetor. Não, eu queria também, mas eu não tive, e aí eu tenho inveja, né? Então essa inveja de quando outra pessoa está bem e você não está bem, não foi classificado, não foi selecionado, né, ou chamado. E a preguiça também é algo que nos separa de Deus. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair dessa muralha, nós temos que vencer essa muralha, nós temos que ultrapassar tudo aquilo que está te impedindo de ter uma vida próxima do Senhor, de ter uma vida cheia do Espírito Santo, né? Então, como nós vamos encontrar esse caminho depois da muralha? Filipenses 4, de 11 a 13, de novo, digo isso por causa da pobreza, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Irmãos, leia esse texto, você, sozinho aí, e vê se isso faz sentido para você, vê se, Senhor, eu já cheguei nesse nível aí, eu aprendi a viver contente, eu sei estar humilhado. Será que a gente sabe ser humilhado? Irmão, ser humilhado é um negócio difícil demais, mas a gente precisa saber que é Deus que nos exalta, né? Nós precisamos saber estar humilhado, como ser honrado também. Muitas vezes você é honrado, aí você fica todo cheio de si, né? Dá glória a Deus. Já tem experiência de tanto estar com fartura como fome, como abundância ou como escassez. Então esse aqui é o nosso alvo, a gente aprender a viver contente em toda a situação. Então o autor desse livro, ele fala, a experiência dele é o seguinte: ele tinha uma provação, e aí a alma dele estava marcada pelas coisas da infância dele, então misturou tudo. Ele já estava no meio da provação e veio as coisas da alma dele e ele começou a ficar desesperado. Aí abre um espaço para fortalezas espirituais. E aí os demônios aproveitam essas brechas e entra forte com depressão, com acusação. E aí os comportamentos aprendidos na família dele perturbavam ele mais ainda. E aí, olha só, ele fala o seguinte: eu achei que eu tinha sofrido mais que todos, pastoreando 2 igrejas, né, de inglês e espanhol, e 200 pessoas saíram da igreja. E aí veio depressão, raiva, ele sentia que as orações que ele estava fazendo não chegavam aos céus. Então ele chega ao fundo do poço. Quem já desceu em fundo de poço aqui? Quem já desceu? Eu não, mas quem já desceu? O que tem no fundo do poço? Não. Hã? Terra? O que tem no fundo do poço? Você pisa na... Hã? Oi? Lama. Não, mas o poço que já tá um tempo ali. Irmãos, o autor, o pastor, ele falou assim, eu cheguei no fundo do poço. Irmãos, eu sei que muitas vezes você fala assim, você pode ter falado assim, olha, eu cheguei no fundo do poço.
Mas o fundo do poço não é o fim, porque quando você chega no fundo do poço, ainda tem lama ali, né? Às vezes, igual você chega lá no fundo do poço, você olha assim, não, que água limpinha, na hora que você pisa lá, a lama sobe toda, né? Então, muitas vezes, ele achou que estava no fundo do poço, mas Deus ainda tinha mais coisa para ele ainda. E no fundo do poço, muitas vezes o lugar onde Deus trata conosco. Irmãos, aonde você está sendo tratado, você vai ajudar alguém. Você não, aqui, não fica achando que Deus está querendo que te ver sofrer. Não, é porque aonde você está sendo tratado, você vai ajudar pessoas a se levantarem daquela situação. Aonde você passou e você se levantou, alguém te estendeu a mão para você passar, você vai ser usado para poder ajudar outras pessoas, né? Por exemplo, igual eu falo muito com o André. André, você é um cara, teve uma graça especial de Deus, de ser liberto. Então, quando o André vê alguém que está no meio da droga e fala assim, ó, eu já tive aí, mas eu saí. Gente, a pior coisa que tem é quando você está no fundo do poço e aí você conversa com alguém, aí você fala assim, cara, eu estou no fundo do poço. Aí você está mesmo, hein? Você está ruim. E aí não tem jeito para você não, viu? Porque quem chega aí, ó, não sai não, não sai mais não. Isso. E aí tem gente que faz isso, né? Você chega lá e fala assim, você está lá no fundo do poço, aí, cara, tá lascado. Hã? É o que mais tem, né? Dá um cutucão para ele andar mais rápido, né? Irmãos, então, olha só, eu vou usar a situação do André de novo. O André, ele conseguiu sair pela graça miraculosa de Deus. Eu já falei com ele, André, Deus te deu algo assim, sobrenatural, porque não é qualquer um que faz isso, gente. Sair assim, vou sair, e saiu, né, das drogas, porque é muito difícil, E aí o André chega e fala assim, ele vê uma pessoa que está na droga e fala assim, olha, eu já tive aí, mas hoje eu estou aqui, eu estou limpo, livre. E ó, Deus pode fazer isso por você. A palavra dele é diferente da minha. Já percebeu, André? A sua palavra é diferente da minha. Eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, o André saiu. O André, eu conheço um cara que saiu. Mas se você chega e fala assim, ó, eu estava aí e eu saí. Olha a diferença da palavra. Então, quando você passa por uma situação difícil, e aí você vai ajudar outras pessoas e falar assim, ó, eu tive essa experiência, mas eu saí daí, e eu sei que Deus pode te livrar. Deixa eu te dar a mão para você sair daí também. Está vendo a diferença? Então, aonde você está, não se preocupe, porque a situação que você está passando, você vai ajudar pessoas. Você vai, né, por exemplo, igual a Milena, a sua situação, né, de uma criação, né, mais difícil, muitas provações, às vezes muitas dificuldades que ainda continuam, e aí você chega lá e ó, fica firme nessa faculdade, hein? Vou te cobrar e vou te ajudar também. Não desistiu não, né? Não, né? Porque olha só, Milena, imagina o seguinte, você formando daqui a 5 anos, e aí, e nós vamos orar por isso, para que Deus te abençoe, e aí você forma, aí quando você está lá recebendo diploma, aí tem alguém que está começando, e aí as pessoas ficam assim, é tão difícil. Eu falo assim, olha, é difícil, mas eu cheguei lá. Está vendo como é que é a palavra de alguém que conseguiu sair, né? Por exemplo, eu fico olhando, muitas crianças aqui, muitos adolescentes, são sobreviventes, passaram por situações difíceis, mas se reergueram, e estão firmes, né? Milena, Cauã, glória a Deus por vocês. Então, a palavra, aí quando você chegar mais para frente, você vê alguém na situação, você fala assim, ó, eu já tive aí, mas eu te ajudo. Você quer sair? Eu te ajudo. A diferença. Então, aproveite o tempo de provação para aprender, né? Entenda o que está te impedindo de crescer e sair do lugar. Você tem que saber o que é, e o que te atrapalha precisa ser confrontado. Tiago 1, 2 e 4. Olha que versículo lindo, né? Meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por tribulações. É uma alegria, né? Passaram por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Em nada os sofrimentos nos tornam mais fortes, em nada deficientes, né? Eu cortei o versículo aqui. Então, olha só, sabendo que a provação da vossa fé confirmada produz perseverança. Então, você foi provado, e aí você continuou sendo perseverante, e no final você fala assim, não, cheguei no final, né? Então, esses sofrimentos nos tornam mais fortes, e Deus vai nos usar para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação. Travados no lado de ficar da muralha, antes de atravessar a muralha. Então, irmãos, nós precisamos crescer, vencer as muralhas. Para alguns, a muralha tem a ver com pecados de estimação. O que é isso? São pecados que você não consegue vencer. São pecados, e muitas vezes a gente acha que pecado é só roubar, matar, e tem uns pecadinhos aí, né, uns pecadões, orgulho, soberba, cobiça, né, o que a gente já falou. Então, para outros, os desafios novos na vida são também uma muralha. Irmãos, para mim é tão fácil acordar de manhã e ler a Bíblia, mas às vezes eu pergunto para a pessoa, você lê a Bíblia todo dia? Não. Você lê todo dia? Não. Mas por quê? É difícil, pastor, é difícil, eu acordo tarde, eu acordo cedo demais. Irmãos, a gente sempre vai ter uma desculpa boa para poder não ler a Bíblia, não é mesmo? Eu acordei cansado, dormi tarde, o menino acordou a noite toda, e aí a gente sempre vai enrolar e vai dar a mesma desculpa. Então, essas rotinas são desafios para você, para mim e para você. Incluir uma rotina de leitura bíblica, incluir rotinas de oração. Irmão, se orar 10 minutos por dia é fácil, é facílimo. 10 minutos. A gente ficou uma hora vendo WhatsApp, vendo celular, então 10 minutos a gente consegue. Mas será que a gente consegue meia hora de oração? Será que a gente consegue 1 hora de oração, de conversa com Deus? E aí eu te digo, se você não consegue pelo menos meia hora de oração por dia, eu te falo que a sua maturidade espiritual está em jogo. Se você não consegue ter pelo menos meia hora de comunhão com Deus, de oração, de estudo da Bíblia, todo dia, a sua maturidade espiritual está em jogo, né? Incluir rotinas de oração, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Falei domingo passado que quando houve a modificação dos pães, tinham quantos comeram na multiplicação? 5.000. Isso, 5.000. 5.000 comeram. Quantos serviram? Quantos ficaram ali servindo? 12 serviram. E quantos contribuíram? Um contribuiu, 12 serviram e 5.000 colheram. Jesus pegou aquele pãozinho, aqueles 5 pães, e multiplicou. Gente, como que Deus tem multiplicado que tem vida aqui no gasofilácio? A gente está construindo aqui, não sei como, pagando ali e tal, e nós estamos reformando. Então, mas nós precisamos que nós entreguemos aquilo que Deus tem nos dado para que a gente possa multiplicar, né? Porque muitas vezes igual assim, 5.000 comeram o que um plantou, e a gente come ventilador, projetor, luz, biscoito, café. Então nós todos comemos o que muitas vezes muitos comem o que poucos semeiam. Então a gente precisa ser fiel nos dízimos, né, nas ofertas. Precisamos controlar o nosso temperamento, nossa maneira de falar. Irmãos, só uma coisa, eu acho que 1 hora
é muito pouco, né? Embora eu vou seguir mais uns 10 minutinhos para a gente terminar e a gente continua na próxima sexta-feira. A derrubada das muralhas é uma ação divina e essa derrubada ela é aliada com a nossa obediência e a nossa perseverança. Então, irmãos, derrubar as muralhas, por exemplo, Milena, posso falar de novo, uma muralha para você perseverar até o fim, pagar uma fortuna, você, graças a Deus você não pegou, não entrou nossa, o que é isso? Eu tenho um sobrinho que ele está fazendo medicina. A mensalidade dele é 14 mil reais. 14 mil reais. Mas praticamente os pais vivem por conta disso. 14 mil reais. Mas que Deus te, viu, Milena? Que Deus te dê uma força, te dê dinheiro também. Né? Quem sabe o Mateus também ajuda, né, Mateus? Né? Para ela poder formar. Né? Então é uma muralha que você vai ter que enfrentar, né? É uma muralha que você está começando a enfrentar agora. A Tainara ela está rindo porque ela vai te ajudar. Aí, ó, né, Tainara? Quanto você vai dar? 100zinho? 100zinho por mês? Ajuda, ó, 100zinho. Então, irmãos, ó, a derrubada de muralhas são duas coisas: é você e Deus. Sozinho você não vai conseguir, mas você tem que fazer a sua parte. Então, olha só. As muralhas de Jericó, 7 dias, 7 sacerdotes, 7 trombetas e 7 voltas. Olha que interessante. Agora eu vou te mostrar aqui como é que as muralhas caem. Rodear a cidade 7 dias, uma vez por dia. Eu não vou contar a história, que você já sabe a história, né? Da muralha de Jericó que caiu. O pessoal estava saindo do deserto, está saindo do Egito, e a primeira cidade, lá Jericó, totalmente fortificada. Então a primeira coisa que Deus mandou fazer, Deus mandou várias coisas e eles precisavam obedecer. Irmãos, a gente tem que obedecer. Deus mandou fazer um negócio, obedece. Deus mandou fazer outro, obedece. Deus não mandou fazer isso, não faça. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa obedecer. Então a primeira coisa que eles fizeram foi rodear a cidade 7 dias, uma vez por dia. Então o que significa rodear a cidade? O povo de Israel estava avançando e todos os povos da época ali, os inimigos, eles já estavam todo mundo apavorado, porque Israel estava vindo e eles já sabiam que, embora eles não tivessem internet, eles sabiam que Deus tinha enviado 10 pragas sobre o Egito. Eles sabiam que todo o exército de Faraó tinha morrido no mar. Então ele já estava, todo mundo apavorado. E aí Deus manda, vocês vão rodear a cidade 7 vezes em silêncio. A primeira coisa que isso fazia, era fazer com que o inimigo veja a sua prontidão para a batalha. E era para aterrorizar o inimigo. Cada dia eles pensavam, será hoje? Então deu a primeira volta, aí eles ficavam todo mundo olhando lá, porque esse povo esquisito, ninguém fala nada, só fica tocando trombeta. E aí de novo, segunda volta, terceira volta, quarta volta. Isso fazia com que eles ficassem cada vez mais com a pulga atrás da orelha. E quando você faz isso na sua casa, quando você se levanta em prontidão de batalha, o inimigo ele vai pensar 2 vezes se ele vai atacar você, porque você está com a espada na mão, você está aqui, ó, toda hora que ele olha para você, você está com a espada na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Ele começa a fazer um negócio ali, você está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, eu te repreendo, eu te amarro, você não vai atacar meus filhos, você não vai atacar minhas finanças. E aí, toda vez que você faz isso, você está de prontidão para a batalha. Ele vai pensar 2 vezes se ele vai te atacar de novo. Então aqui, esse negócio de ficar rodeando ali, era para aterrorizar o inimigo. Rodear a cidade 7 dias, uma vez por dia. A primeira coisa que também ali, era conhecer a muralha. Nós temos que conhecer contra quem nós estamos lutando. Você tem que conhecer, por exemplo, igual a Milena, né? De novo, vai enfrentar a muralha agora de 5 anos de estudo. Então, e aí ela começa a pensar assim, ó, mês que vem eu tenho que pagar
tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar transporte, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho que arrumar um tempo para estudar, né? E aí você começa a planejar, você tem que conhecer a sua muralha, você tem que conhecer contra quem você está lutando. Às vezes você acha que você está lutando contra o celular, mas não, você está lutando contra o demônio que está perturbando o seu filho através do celular. Então você tem que reconhecer quem que é o seu inimigo. Então o povo de Israel, andando em volta da muralha, eles ficavam olhando assim, ó, na hora que essa muralha cair, eu vou subir aqui. E aí vai estudando a muralha, 7 dias, rodear em silêncio, rodear a muralha em silêncio. A Cláudia está desesperada com os meninos lá, mas já está acabando. Gente, rodear a muralha em silêncio, o que é? Já falei diversas vezes, vocês estão careca de saber disso, que se você começa a planejar algo e comenta com alguém, estou querendo comprar um lote ali, aí depois a pessoa falou, o Nilson está querendo comprar um lote, o fulano está querendo comprar um lote, ele vai construir e tal, e aí você coloca um plano seu. O plano você tem que revelar na hora certa. Depois que você comprar o lote, você avisa para todo mundo. Mas enquanto você não comprar, fique de boca calada, só você e sua família, e fala com seus filhos, não fala com ninguém. Porque quando a gente revela os planos antes da hora, a gente evita inveja. Então eles ficam ali rodeando tudo em silêncio, quietinho, ninguém falou nada. Eles podiam passar ali e falar assim, estão chegando, hein? Nós vamos chegar aí, espera aí. Não. Deus mandou ficar em silêncio. Apenas os sacerdotes tocavam as trombetas. Marchar e tocar. Alerta, marchar é adoração ao Senhor. Quarta coisa, a arca da aliança ia junto, entendeu? Onde você vai, a presença do Senhor vai junto com você. Então você vai no planejar fazer alguma coisa, você vai, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo sair desse emprego? Eu devo entrar nesse emprego? Eu devo fazer isso aqui? Eu devo comprar esse negócio aqui? Eu devo entrar num negócio? Eu devo sair de um negócio? Eu devo comprar um carro ou não? A arca do Senhor tem que estar junto, irmãos. A arca do Senhor ia na frente. Então o Senhor vai na nossa frente. O Senhor tem que ir na sua frente. A presença de Deus devia ir junto. Deus sempre à frente das nossas decisões. A quinta coisa, no sétimo dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. 7 quer dizer perfeição. 7 quer dizer totalidade. 7 é o número de Deus. Então, e a sexta coisa é o seguinte: no final do dia, eles rodearam 7 vezes e aí eles gritaram. Gente, todas essas ordens, Deus falou: você vai fazer isso, 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 isso. E gritar é uma ferramenta tática. Já viu aqueles filmes de guerra? Que aí o general passa ali falando com o pessoal. Imagina, está todo mundo aí de cavalo ali, montado no cavalo, uns a pé, outros com lança, outros com espada. E aí o general passa lá assim: nós vamos vencer, que nós estamos mais aparelhados, nós vamos vencer porque vocês são fortes. E ele começa a dar levar o moral das pessoas. E aí na hora que eles começam, na hora que ele fala assim, na hora que eles vão avançar, irmãos, eles começam a gritar. Quem está na cidade fica desesperado. Quem está lá em cima do muro vê aquele monte de gente vindo assim, gritando. Que doideira que é essa? Então a tática, a gritar, é uma ferramenta tática, psicológica e motivacional para aumentar a coragem dos combatentes e colocar medo nos inimigos. Então, no final, todas essas coisas, atravessar a muralha e guerrear, estudiosos, eles falaram o seguinte: olha, a muralha, ela caiu para fora, ela foi caindo para fora assim, ela destruiu para fora, dá para ver, ainda tem resto das muralhas lá. As muralhas caíram para fora, de maneira que as pessoas, ela caiu para fora e virou uma rampa. Então, os israelitas, aonde eles estavam, era só subir e dominar. Então, irmãos, são coisas que Deus vai nos dando estratégias. Então, aonde que está a nossa estratégia para vencer as muralhas? É seguir, é obedecer ao Senhor. E cada tática dessa aqui,
Rodear, muitas vezes a gente tem que estudar as muralhas, estudar o que está te atrapalhando, estudar o que você vai fazer para poder resolver essas muralhas, né? É rodear em silêncio, não falar os planos para ninguém, né? Marchar e tocar, permitir que Deus vá junto conosco, Deus vai à frente, né? Abrindo caminho, né? Deus vai à frente, abrindo caminho, e aí é isso. E rodear e gritar. Amém? Qual que é a sua muralha? Feche seus olhos. Qual que é a sua muralha? Você já atravessou todas as muralhas? Você já atravessou a muralha? A mais recente, você já deixou ela para trás? Irmão, você já passou? Larga ela para lá. Não fica voltando para ver se tem gente lá, vocês estão construindo de novo a muralha. Não, larga para lá. Se você venceu a muralha, né, então larga essa muralha para trás, né? Se você lembra às vezes foi abandonado pelo seu pai ou mãe, e aí fica lembrando toda hora, irmãos, vença essa muralha e vão romper daqui para frente. Esquece esse passado, perdoa, pai, mãe, eu te perdoo que vocês foram embora, mas agora eu vou seguir em frente. Eu não vou ficar pensando e ficar triste porque eu perdi minha infância. Não, agora é você cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, e largue as muralhas para trás. Se você está começando a enfrentar a muralha agora, saiba que Deus está com você, Deus está conosco, Ele vai conosco. Então, e o povo de Israel, Deus fez questão de falar com eles: olha, vocês não vão ganhar isso sozinhos, você não vai enfrentar essa muralha sozinho, Deus está com você. E Deus fez questão de falar: eu vou destruir os inimigos, eu vou à frente, o meu anjo vai à frente destruindo os inimigos, mas você tem o seu papel de fazer a sua parte, de caminhar, de gritar, de rodear, de analisar, de ver quais são os pontos. E aí você fala: Senhor, tem um buraco aqui nessa muralha, nós vamos entrar por aqui, nós vamos destruir essa muralha. Então, qual é a sua muralha? O que você precisa deixar para trás para poder seguir em frente? Irmãos, depois da muralha tem a terra prometida, entendeu? Então depois da muralha nós vamos entrar na terra prometida e nós vamos ter a nossa comunhão íntima com Deus, e vamos viver numa terra que mana, que brota leite e mel, espiritualmente também. Então nós vamos orar e Deus vai destruir as muralhas, e você vai agir junto com ela, com Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor contemple cada muralha, cada dificuldade aí que cada irmão tem passado, Senhor, em nome de Jesus. Muralhas diversas, muralhas diferentes, muralhas de tipos diferentes. Uns são problemas familiares, outros são problemas de emprego, outros são problemas de imóveis, outros são problemas diversos de criação de filhos, outros têm problemas com nora, outros problemas com sogra, e muitos com problemas conjugais. Cada um tem a sua muralha, mas em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor envie os seus anjos como nossos ajudadores, e que nós vençamos essas muralhas em nome de Jesus. E nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos lutar, nós vamos gritar, nós vamos rodear, e nós vamos fazer a nossa parte para que o Senhor destrua as muralhas em nome de Jesus. E nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos destruir as muralhas de Jericó em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.